Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Que prazer estar mais uma vez contigo. Vamos ver aqui nossa primeira aula para muita gente, que é a aula de produtos notáveis. Isso aqui para muitos é a porta de entrada nesse mundinho que você vai ter que estudar pra caramba, em que você vai ter aulas de assuntos que você não veria, talvez nem na faculdade, e você vai estar finalmente conhecendo o que é o mundo dessas provas mais difíceis que tanto falam por aí. Você tem a curiosidade até mesmo de entender melhor como são essas questões, como são essas provas, como são os assuntos que caem. E isso aqui é meio que assim, o beabá. É como se fossem as 4 operações fundamentais para as matérias de exatas, todas as 3, sem sacanagem. Química, física e matemática, você vai precisar dela para todas as 3, como você menos esperar, que é a parte de fatoração, produtos notáveis, mas não aquela faturaçãozinha mequetrefe que você viu ali no ensino médio. Você teve até um bloco anterior antes, que a gente relembrou algumas principais, não são todas, está longe disso. Faturações e produtos notáveis, que você viu no fundamental e no ensino médio, na verdade isso é mais matéria de fundamental, mas aqui a coisa é outra. Agora você vai ver realmente como que isso na sua prova é cobrado. Isso aqui numa prova de Enem, o caminho, a abordagem é completamente diferente de uma prova de FUVEST, de uma prova de IME, de ITA e por aí vai. E você já vai sentir nas questões como é que você tem que realmente estudar para isso, fazendo questão. Eu posso aqui fazer 1000, 10.000 questões desse assunto, que pode ser que a próxima que caia na prova não tenha nada a ver com aquelas que eu fiz, porém, o raciocínio que você desenvolveu e todo aquele treino que você fez ao longo desses dias até a prova vai estar valendo para você ter aquele feeling, ter aquela sensibilidade de olhar para a questão e saber se virar na hora. Então, o trabalho numa turma como essa é dividido em 2 coisas principalmente. Tem questão que não tem jeito. Você vai fazer, vai cair igualzinho ou quase igual, pum, acabou, valeu, tchau. E tem questão que você vai pegar, o que muitas vezes acontece com muita frequência, você nunca viu aquilo, o enunciado não tem nada a ver com o enunciado já visto anteriormente, mas você está tão bem treinado que você na hora consegue respirar fundo e conseguir destrinchar a questão por todo, tá? Então vamos lá. Então pega aqui seu caderno, acompanha sempre a gente, não adianta ficar só vendo a gente fazer as questões, você ao longo ou ao final da aula, ou até antes com a folhinha, tenta fazer para você já chegar aqui com as suas dúvidas ou conseguir tirá-las quando a aula terminar. Faz sempre esse trabalho para o melhor aproveitamento possível dessa aula, beleza? Isso é uma questão que já tem uma bem parecida no IME, na discursiva. De cara já vamos meter essa aqui. Então assim, questão aparentemente assim, a questão vai dar um trabalho, que o problema de uma questão como essa não é você não saber o que fazer. Imagina uma questão dessa, uma discursiva. Você vai pegar, vai tirar o denominador comum, né? Levar o x mais 9 ao quadrado para cima. Mas aí você desenvolvendo isso, você vai começar a perceber que as contas vão te levar a uma equação do 4º grau. E dependendo de qual equação seja, você não vai ter aquele toque, aquela malemolência para ter alguma raiz de cara conhecida, não vai ter nada para sair do lugar. E aí pode dar problema. Então assim, são questões que tipo, eu escrever alguma coisa, eu vou conseguir. O problema é fazer da forma mais rápida e da forma que realmente eu consiga chegar até o resultado, no tempo da prova. Então aqui, qual é o bizu dessa questão? Você tem que imaginar isso aqui como sendo um pedaço de um quadrado perfeito, como sendo um pedaço de um a mais b elevado a 2, que é o quê? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Que aí o que vai acontecer? Você não tem esse termo no meio. Ué, não entendi. Você tem que imaginar que isso que está aqui, que isso que está aqui em amarelo, veio de um desenvolvimento como aquele. Era um parênteses onde lá dentro eu somava, ou subtraía, quem sabe, 2 coisas ao quadrado, e que o primeiro ao quadrado e o último ao quadrado estão aqui. Vamos fazer isso? Peraí, não entendi. Olha só. O primeiro é um x, né? O segundo, se eu tirar a raiz dessa galera aqui dentro, de 81 é 9, do x ao quadrado é só um x, o de baixo basta botar elevado a 1. Parte do que eu queria eu já fiz, tá? E aí, isso estaria ao quadrado para que na hora que eu desenvolvesse esse termo, ficasse, né? Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, e aí eu vou ver se boto mais ou menos do que é mais conveniente, ficando 2 vezes o primeiro pelo segundo.
Eu sei, esse termo que tem o dobro do A pelo B não tem na conta original. Aí a gente compensa tirando ele aqui fora. Relaxa. Primeiro tem que ver se aqui no meio vale mais a pena botar um mais ou menos. Na base do teste aí, ó, dá um pause e tenta pensar e responder para mim. Você vai botar um mais ou menos aqui na frente. Pausa aí. Pausou? Então olha só, você deve ter percebido que se você colocar um mais, as contas não ficam nada legais. Mas se colocar um menos, na hora de levar isso aqui para cima, fica x ao quadrado mais 9x que corta com esse aqui de cima. E você está encurtando a sua conta. Então, à medida em que você tem duas opções em que uma delas encurta a conta, é melhor fazer essa segunda. Mas aí, o que estaria faltando para tudo que eu escrevi estar igual ao termo de cima? Se eu levar isso aqui ao quadrado, não vai dar igual porque o primeiro está igual, o segundo está igual, mas falta aquele que é o dobro do primeiro pelo segundo. Menos 2AB, né? Que quando eu tenho um menos aqui, aqui aparece o menos também. Então, se esse termo estaria a mais aparecendo, para compensar eu faço o que do lado de fora? Coloco, se ali iria aparecer menos ele, para um cortar com o outro e no final não fazer diferença alguma, você bota ele aqui do lado de fora, sendo multiplicado, tá? Sendo somado, perdão, tá? Então, ó, se você desenvolver isso aqui, vai dar o quê? X ao quadrado menos 2x vezes 9x sobre x mais 9, mais 9x sobre x mais 9, tudo isso elevado a 2. Mas com esse cara esperando aqui do lado de fora com o sinal contrário, os dois se cortam e aí a expressão fica igual a de antes. Tá legal? Esse é o objetivo aqui. E falta o 40 do outro lado, né? Apaguei aqui, tá? Era só para você entender o que estava sendo feito. E aí, repara. Se eu ajeitar a conta que eu tenho dentro do colchete, o que você vai ter ali? Vai ter um x mais 9 que vai subir. Então fica x ao quadrado mais 9x menos 9x sobre x mais 9 ao quadrado. E repete o resto, né? 2 com 9, 18. Aqui, né? X ao quadrado sobre x mais 9, tudo isso igual a 40. Só que aqui você acaba cortando um pelo outro. E aí o que vai terminar no final? Você vai ter, no caso ali, ó, um x ao quadrado sobre x mais 9. Tudo isso ao quadrado. Mais 18 vezes x2 sobre x mais 9, tudo isso igual a 40. Só que aí, tá vendo qual foi a vantagem de eu ter feito com menos? Porque agora, ó, se eu chamar isso aqui tudo de y, isso aqui é y também, e vai ficar ao quadrado. Vai dar uma equação do segundo grau nessa troca de letras, ó. Você pode chegar aqui e falar o seguinte: chama de y esse x2 sobre x mais 9. Que aí você vai ter o quê? Que y ao quadrado mais 18y, tudo isso é igual a 40. Então fica y ao quadrado mais 18y menos 40, tudo isso igual a zero. Aí pronto. Ó, produto menos 40, soma menos 18. Os valores vão ser o quê? 2 e menos 20, tá? Então com isso, ó, você vai ter o quê? Um y que é igual a 2 e o outro y que é igual a menos 20. Então você vai agora voltar e fazer o quê? Os y foram valores que a gente inventou, porque a gente chamou de y essa expressão aqui. Agora é voltar e igualar a 2 ou a menos 20 essa expressão com x e aí acabou, para achar o valor dele. Vamos fazer então isso? Se você pegar aqui, ó, e lembra que você já está percebendo que você no final das contas vai realmente achar 4 valores, porque você realmente ia lá no início ficar com a equação do quarto grau. Se você resolver essa equação,
na base da força bruta ali, de pegar e fazer na raça todas as contas. Só queria demorar muito. Se você fizer por aqui, aí o que acontece? Igual a 2, o x ao quadrado sobre o x mais 9. Esse x mais 9 vem para a esquerda, fica x2 igual a 2x mais 18. E aí fica x ao quadrado menos 2x menos 18 igual a 0, tá? Faz o delta, p ao quadrado menos 4ac, 32, vai ficar 72, 76, né? Vai ficar uma conta meio esquisita. Vai ficar menos b, mais ou menos, já fatorando e tirando da raiz, ó. Vai ficar 2 raiz de 19, tudo isso sobre 2. Então você vai achar 1 mais ou menos a raiz de 19. E se eu fizer agora a versão que deu menos 20, você vai achar então o quê? Vai ficar então aqui, ó, o y2 que é menos 20, que é x2 sobre x mais 9, tá? Então joga isso para o outro lado, fica menos 20x menos 180 igual a x ao quadrado. E aí, passa tudo para a direita, fica 0 igual a x2 mais 20x mais 180. Então, ó, produto 180 soma menos 20. Não sei se vai dar legal essa conta, né? Vamos lá. Você vai ter o que aqui, ó? Delta vai ser igual a b ao quadrado, 400, menos 4ac, menos 720, menos 320. Então, vai dar um número imaginário. Você vai ter o x igual a menos 20, mais ou menos a raiz de menos 320, sobre 2. 320 aqui, se eu faturar rapidinho, ó, você vai ter o quê? Por 2, 160, por 2, 80, por 2, 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, sobra um único 5. Agrupa de 2 em 2, então isso vai dar então 8, no caso raiz de 5, né? Só que com i, porque tem a raiz de menos 1 sobrando lá dentro ainda. Se você ainda não conhece o número imaginário, relaxa que a gente vai ter uma aula disso aqui no nosso curso. E também, o fato de eu chegar aqui e falar que se é resposta ou não, depende de como está o enunciado. Se ele fala resolva em R, aí isso aqui não é mais solução, né? Que isso aqui já não é mais número real. Mas se ele só falar resolva sem especificar, aí esse aqui é válido. Se você pegar essa questão em livros como LIDS, que são livros conhecidos de preparação para esse tipo de prova, geralmente esse tipo de solução ele meio que ignora. Porque o livro inteiro geralmente é baseado, ou pelo menos até um certo ponto do dado capítulo, em soluções do conjunto real. Então ele já parte do princípio que você está sabendo que todas as questões saíram, né, dessa parte e que aí, quer dizer, lá quando você vai fazer um livro, não no dia da prova. E no dia da prova ele especifica qual conjunto que ele quer, tá? Mas já no livro ele está num blocão onde todos são iguais, resolver em R, e aí ele não fica repetindo o comando, tá? Então ele pode ser que você ache esse livro. Essa questão no livro, ele tem ignorado essa solução. Aqui, vamos partir do princípio que todas servem, e aí você vai ter um 8 raiz de 5 vezes i sobre 2, né? Poderia simplificar ainda se eu quisesse, né? Ficaria menos 10 mais ou menos 4 raiz de 5i. Então estão aqui as 4 soluções que a gente precisava encontrar, tá? Um mais ou menos raiz de 19 e o menos 20 mais ou menos 8 raiz de 5i sobre 2. Beleza, minha gente? Como essa questão já caiu no IME, você percebe o quanto muitas vezes ele vai lá, pega um livro desses como referência e acaba botando uma questão igual ou praticamente igual na prova para você fazer. Beleza? Então, aprende desde já a pegar no tranco e fazer isso. Até sair da frente, para você tirar também o print, né? E refaz cada questão ou cada bloco de questões sempre ao final da aula e manda sua dúvida, tem um ícone aí no site para você mandar a dúvida e você ter acesso às monitoras dos professores. Beleza? Vamos seguir então. Bom, galera, seguindo aqui, questão número 3, mais uma de sistema.
Questão em que você, ao bater de cara com ela, espero que você se lembre imediatamente o que? Daquela fatoração, que é a diferença de cubos. Você lembra como é que ela era ainda? Vou colocar aqui para você, ó. Se eu tenho A3 menos B3, isso é a mesma coisa que A menos B vezes A2 mais AB mais B2. E aí, eu vou fazer isso tanto na equação de cima quanto na equação de baixo. Bom, o que te leva a pensar em fazer isso? Cara, fora treino, fora bater o olho ali, já tá aqui ou ali na minha frente, fora o fato de que quando eu vou abrir isso daqui, ele vai possuir um termo x menos y, que também está à direita. Assim como aqui também vai abrir no x mais y, que também está à direita. Tá vendo? Tá tudo muito casadinho. Isso já é intencional, tá? Então, ó, na primeira equação você vai ter o quê? Que x menos y vezes x2, aí tem que trocar o sinal, mais xy mais y2 é igual a 19 vezes x menos y. E na outra, que x mais y vezes x2 menos xy mais y2 é igual a 7 vezes x mais y. Com isso, o que vai acabar acontecendo? Repara que o nosso sistema assumiu uma nova configuração. Uma nova configuração onde eu posso pegar e fazer o quê? Ah, eu posso chegar aqui cortando o x menos y direto de um lado do outro? Toma cuidado com a mania de você pegar e você cortar as coisas direto, sem pensar por impulso, de um lado do outro. Você cortar uma coisa de um lado do outro é você dividir ambos os lados pela mesma coisa. É como se eu estivesse dividindo ambos os lados por x menos y, que ele corta de um lado e também corta aqui do outro. O grande problema em fazer isso, galera, é que ao fazer isso, você vai perceber que você vai aqui esquecer de um caso. O caso em que o próprio cara que foi cortado, que é o x menos y, poderia vir a ser zero. Que se ele for zero, repara, independentemente desse valor, ou de aqui ser 19, já fica 0 vezes alguém, dando 0, e 0 vezes alguém, dando 0. Já fica um lado igual ao outro, tá bom? Então, assim, eu tenho que levar isso em consideração. O mesmo acontece embaixo. Isso quer dizer que eu vou ter que pegar e abrir a questão em casos. Você vai ter que abrir o que acontece se eu considerar que esse cara é 0 e se ele não é 0. O que acontece se eu considerar que esse cara é 0 e que ele não é 0. Nisso, tem duas possibilidades em cima e tem duas embaixo. Pensa rápido, gente. Análise combinatória, né? 2 vezes 2 casos. Eu vou ter um total de 4 casos. 4 sistemas que resultam da simplificação desses dois aqui. Desse um aqui, né? Que é um sistema só. Tá? Então, tipo, o que seria o primeiro caso? Primeiro caso, mais simples, digamos que eu tenha dito que eu vou considerar que esse aqui é 0. Já torna a igualdade de cima verdadeira. E que o x mais y também é 0. Já torna a igualdade de baixo verdadeira. Lembra que resolver o sistema é achar valores para os quais ambas as igualdades são satisfeitas ao mesmo tempo. Aí era só somar uma com a outra. Ficaria aqui, ó, 2x igual a 0, dando x igual a 0, e aí acaba que o y também dá 0. Então, seria o pontinho 0 com 0 a primeira solução. O que seria, então, agora um segundo caso? Um segundo caso é o x menos y é diferente de 0. Se ele é diferente de 0, eu vou cortar ele de um lado do outro e trabalhar com aquilo que fica. Que se ele não é 0, ele é 2. Ele não é o responsável por um lado ser igual ao outro. Depende do quê? Depende disso ser igual a isso, tá? Então eu vou ter que fazer o x ao quadrado mais xy mais y2 ser igual a 19 e vou continuar considerando como um dos casos o x mais y ser 0 embaixo. Aí o outro caso vai ser o contrário. Eu vou pegar isso igual a 7 e o x menos y igual a 0. E o último caso, isso igual a 7 e isso igual a 19. Tá bom? Então aqui, ó, nesse caso eu teria o quê? Vou acabar dizendo que o y é igual a menos x, e aí eu jogar isso lá em cima, você vai ter o quê? Que x ao quadrado
com x vezes menos x com x ao quadrado igual a 19. Fica, no caso, x2 menos x2, né? Esse vai cortar com esse. Vai ficar só x ao quadrado igual a 19. Vai dar mais ou menos a raiz do 19. Mas se o x da raiz deu cebolinha. Se o x daqui é a raiz do 19, aqui o y é menos ele. Vai dar menos a raiz do 19. Se o x dá menos a raiz do 19, o y dá mais a raiz do 19, tá? Então vai ficar invertido. Cuidado para não combinar errado. Terceiro caso, bebê. Você vai ter o que aqui? Força da peruca. Terceiro caso aqui, o neném, é fazer, no caso aqui agora o contrário. O de cima está dando 0, x menos y. E o de baixo não. x2 menos xy mais y2 igual a 7. O que vai acabar dando y igual a x. Joga isso aqui dentro, vai ficar então o quê? X ao quadrado menos x2 mais x2 igual a 7. Que aí fica que o x, então, vai dar mais ou menos a raiz de 7, tá? Só que agora eles são idênticos mesmo, então não tem troca de sinal. Quando o x é raiz de 7, o y também. Quando o x é menos raiz de 7, o y também, ok? Por último, quarto caso, minto. É o caso em que eu tenho aqui que eu não zerei nenhum daqueles caras que eu poderia ter cortado ou não, né? E aí eu vou ficar só com as equações quadradas, dando 19 em um e dando 7 no outro. Aqui é bem interessante. Você pode chegar aqui, ó, e pegar e fazer o quê? Pega e subtrai uma da outra. Faz uma menos a outra, que quando você fizer uma menos a outra, ó, aqui vai cortar tudo, e aí fica ele... Opa, tô quebrando tudo, né? Tô forte, fortão. E aqui ele menos o de baixo. Fica ele menos menos, né? Vai dar, na verdade, o dobro. Vai ficar 2xy, tá? É que toda vez que cai aqui o apagador no estúdio, quer dizer que alguém vai morrer. Tô brincando, cara. Aqui você vai ter o quê, ó? E aqui igual a 12. Então você vai ter aqui, ó, que o xy é igual a 6. O que eu faço com esse xy igual a 6, seu maromba? Aí, com isso aí, ó, você pega e faz o seguinte. Você pode pegar e isolar ali o y, fica y igual a 6 sobre x, e jogar isso numa das duas equações. Pode ser na primeira, pode ser na segunda, tá? Você vai ver que vai dar uma equação biquadrada. Como assim? Se eu jogar na número 2 aqui, ó, o que vai acontecer? Se dentro do quarto caso eu jogo isso aqui na equação número 2, fica x ao quadrado menos o xy, que eu já sei que deu 6, né? Mais o y ao quadrado, aí que tá, ó, vai virar 36 sobre x2. Tudo isso igual a 7. Isso vai para a direita, vira 13. E aí, tira o MMC, né? Fica x à quarta, mais 36, igual a 13x ao quadrado. Ou x à quarta, menos 13x ao quadrado, mais 36, tudo isso igual a 0. Então, com isso, ó, daqui agora vai. Faz aqui. Será que sai por sobreproduto? Produto 36 soma 13, 4 e 9, né? 4 e 9. Então, ó, um pode ser o 4, o outro 9. O que a gente vai ter, então? Fica, então, assim, ó. Você vai ter que... Você sabe, né? Você pode chamar o x2 de A, confundir outra questão. Posso botar direto? Posso, né? Vamos falar que o x ao quadrado, que é a variável aqui, ele ou vai ser igual a 4, dando mais ou menos 2, ou ele vai ser igual a 9, dando mais ou menos 3, né? Produto 36 soma 13, perfeito. E aí o y é 6 sobre isso. Então, quando o x for igual a 2... o y vai ser 6 sobre 2. Quando o x for igual a menos 2, o y vai ser 6 sobre menos 2. Quando o x for igual a 3, aqui vai dar 6 sobre 3.
Quando o x for menos 3, aqui vai dar menos 2. Então, esse bando de par ordenado aqui é que vão ser as soluções. Ó, esses que eu achei aqui no final. Esses 4. Também tem ali aqueles outros ali do canto, né? Esses outros 2 aqui. O 0 com 0 que eu já apaguei. E também esses outros 2 aqui. Fora o 0, 0, né? Do primeiro caso. Tá? Então, galera, uma boa questão. Assim, tudo depende da forma como você vai começar, né? Tudo depende. Não se esqueça do 0, 0, hein? Anotou aí, tá? Então, assim, é treino. Realmente. Espero que você tenha entendido. Espero que esteja tudo bem aí. Você já vai perceber na medida que a gente vai fazendo questão que isso não se parece mais tão estranho quanto antes. Agora, se pegar o caderno do teu amiguinho que está estudando para o Enem, realmente aí não tem nem como comparar. Beleza? Vamos seguir. Bom, galera, vamos lá. Essa questão aqui parece até idêntica à anterior. Repara que eu até aproveitei parte do quadro, né? Para você ter essas médias na sua frente ainda. Mas a função que eu vou usar é diferente. Eu vou agora trabalhar com função x² mais 1 sobre x e, de novo, eu quero o valor mínimo dela. A gente já discutiu algumas coisinhas na outra aula, no outro bloco, então não vou me prender aqui de novo. Você já sabe se ele quer o valor mínimo, a ideia é comparar a média aritmética com alguma das outras. Tenta sempre fazer com a média geométrica, que nas questões assim um pouco mais fáceis, essa é fácil, tá? É o que acontece na maioria das questões um pouco mais fáceis. O problema é o seguinte, se eu fizer aqui direto, então vou fazer um com o outro, né? A média aritmética deles é maior ou igual do que a geométrica, e aí vou deixar assim. Pô, mas o problema é que agora o x não corta com o outro, sobra um deles. E o segredo no outro é que dava um número, percebeu? Problema é que x² precisa de outro x² embaixo para cortar. E aí? Vou te dar um tempinho para você pensar se é para fazer isso mesmo, hein? Pensa aí. Falta só você nessa festa. A gente enfeita a festa inteira, só de zoeira. E aí, pensou? Beleza, né? Sentiu. Grande MC Marcinho, olha só. Cara, aqui você vai ter que fazer o primeiro voodoo da sua vida, se bobear. O primeiro grande voodoo a gente nunca esquece. Querido, você vai aqui considerar que os valores não são propriamente esses dois. Ué, vai mudar a questão? Não. Vão ser esses dois aqui, ó. Por quê? Ô, tá de sacanagem, né? Ô, neném. Por que os valores vão ser esses, hein? Bom, primeiro que a soma dos três. Não é a mesma coisa de antes? Somar x2, 1 sobre 2x e 1 sobre 2x. Eu meio que peguei esse termo e parti ao meio em 2. Peguei a metade de 1 sobre x e estou somando dois termos iguais. Que é igual a fazer o que estava ali em cima antes. Tem uma diferença aí. Embora a soma vai dar a mesma coisa, o jeito de escrever permite que na hora que eu associe isso a uma média, aí a média geométrica vai envolver lá dentro o produto desses três caras. Consequentemente, você vai ter um x² em cima e 2 embaixo. Percebeu? That's another 500. Agora são outros 500. Porque aí sim você sai do lugar. Lembrando que a média aritmética é maior ou igual do que a geométrica. Tá de sacanagem? Tô não. Olha só. Você tá aqui, ó, fazendo o quê? Vai ser x² mais 1 sobre 2x mais 1 sobre 2x, só que sobre 3. E o que vai ser a média geométrica, professor Fortão? Vai ser aqui, ó, a raiz cúbica de x² vezes 1 sobre 2x vezes 1 sobre 2x. Ô, misericórdia, maldito! Você vai cortar aqui, ó, um x² com o outro. Logo, a média geométrica, o que vai dar pela saco? Vai dar a raiz cúbica de 1/4, tá? Com isso, tranquilo. Não é o que eu queria, mas estou chegando lá. Como a média aritmética
é maior ou igual do que a geométrica, aquela continha ali em cima, x ao quadrado mais 1 sobre 2x, podia já ter juntado, né? Vamos deixar assim por enquanto. Sobre 3, ela é maior ou igual do que essa continha, que não ficou bonita, mas e daí? Né? Pronto. Joga o 3 que está dividindo, multiplicando para o outro lado, e aí eu terei que essa conta daqui, ó, tá? Vai ser x ao quadrado mais 1 sobre 2x mais 1 sobre 2x maior ou igual do que 3 vezes a raiz cúbica de 1/4. Pronto! Então, eu estou dizendo que isso daqui é maior ou igual do que a raiz cúbica de 1/4. Logo, o valor mínimo que eu quero é justamente esse valor em amarelo que estaria à direita, tá? A expressão ou é igual a isso, ou é maior do que isso. Vou sair da frente para você tirar o seu print, beleza? Tira aí. Tranquilo, galera? Então, fechamos mais uma. É claro que eu usei a questão anterior como forma de introduzir o assunto, mas você não achava mesmo que ia ficar o resto da vida nessa lenga-lenga de tudo que eu tenho ficar muito assumidamente escancarado, mostrando qual média que eu ia usar e quais valores que seriam usados. A gente vai ter que adquirir o hábito de ter aqui essa sagacidade, de perceber que muitas vezes, do jeito que os valores estão escritos, não vai dar, e aí eu vou ter que reescrever, sem alterar no final a soma, que é o que eu queria, para conseguir encaixar a média e cortar tudo e dar um número. Senão não adianta, tá? A menos que seja uma questão hiper mega complicada, que eu dali vou partir para outra relação e de forma indireta. Não é o caso aqui ainda. Você entendeu essa primeira? Entendeu essa segunda desse tipo que eu fiz? Beleza. Meu objetivo, por enquanto, está alcançado. Vamos seguir até o próximo vídeo, gente. Valeu! A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D.